E a Vida Continua, de André Luiz, capítulo 26. E a vida continua. O matrimônio de Caio e Vera trouxe a Ernesto e Evelina nova fonte de incentivo ao trabalho. Túlio, agora algo melhor diante das promessas de futura assistência por parte daquela a quem amava tanto, concordou em se matricular voluntariamente no Instituto de Serviço para a Reencarnação, internando-se de imediato num dos gabinetes de restringimento, entregando-se aos equipamentos necessários. Já vimos isso lá no Missionários da Luz, né? Restringimento, ele vai ser diminuído para poder reencarnar. Porém, certa noite, antecedendo a medida em que Serpa se ausentou do lar, foi levado à presença de Vera para familiarizar-se de algum modo com aquela que o receberia nos braços de mãe. Ao vê-la na costura, em sua casa em Vila Mariana, o moço simpatizou com ela de imediato. Viu seu semblante meigo, os olhos serenos de criatura sofrida, as mãos ágeis na tarefa e respirou encantado o ambiente tranquilo. Evelina recomendou para que a abraçasse, nela venerando a protetora que o abençoaria por filho em nome de Deus. Mancini não apenas se confiou ao abraço carinhoso, como também beijou sua fronte enternecidamente. A filha de Ernesto não percebeu aquela manifestação afetiva em sentido direto. No entanto, por alguns momentos deixou que o cérebro divagasse feliz. Pensou: como desejaria obter um filhinho? Quanto desejava ser mãe? Aguardava essa bênção do Todo Misericordioso, que de certo não a esqueceria. Por outro lado, não ignorava que o esposo desejava colher um herdeiro para o futuro e, por isso, nos sonhos que mostrava desperta, rogava conscientemente a Deus um menino. À medida que as doces antecipações da maternidade se esboçavam no íntimo de sua alma, sintonizava mais intensamente com Túlio na mesma onda de esperança e alegria, ambos experimentando santo prelúdio de inenarráveis alegrias. Então, quem não lembra, vamos lembrar do capítulo 13 do Missionários da Luz, né? Procura na playlist. Nesse capítulo, André descreve a encarnação de Segismundo. Ele explica todo o processo pelo qual o espírito reencarnante passa, né? Aquela diminuição dele. Ele fala da miniaturização, né? Então, aqui André novamente mostra que a gravidez espiritual acontece antes da fecundação propriamente dita. É nesse período que a futura mãe entra em contato com o futuro filho, começa a fazer planos, começa a querer engravidar. Ao separar-se dela às despedidas, ele formulou a pergunta esperada: quem seria o pai? A quem chamaria por pai? Porém, Evelina se apressou em explicar que o dono da casa se achava distante e que ele, Mancini, o conheceria em momento oportuno. Então, observe que ele não poderia saber quem seria o pai, porque, caso contrário, né, ele desistiria da reencarnação. Portanto, não poderia haver toda aquela logística descrita no capítulo 13 do Missionários da Luz, né, onde ele conheceu os dois, né, o pai e a mãe, etc. Aqui não dá. Na base da verdade prometida, Túlio renasceria de Caio Serpa, absolutamente magnetizado pelo devotamento materno, a fim de se reaproximar do antigo adversário e transformar ressentimento em amor, pela terapêutica do esquecimento. Olha como é importante o esquecimento, né, pessoal? Diante das realizações em processo,
O tempo para Fantine e a companheira estava repleto de obrigações agradáveis e belas. Auxílio constante a Mancini, Caio e Vera na formação do novo futuro e amparo infatigável a Elisa e Desidério convenientemente hospitalizados. Ernesto, renovado pelo sofrimento, como que remoçou, enquanto Evelina, modificada pelas novas experiências, parecia haver amadurecido, como se os dois houvessem combinado operar um reajuste de forma com vistas à harmonização em nível de idade semelhante de um para o outro. Comungavam as mesmas ideias, partilhavam os mesmos serviços. Então, quando estudamos, quando nos modificamos, fazendo nossa reforma íntima, né? Nosso corpo se transforma, nossas células se transformam, as células se modificam, isso não só no plano físico, mas a gente está vendo que no plano espiritual também. Quantas vezes, né, ouvimos pessoas dizendo, nossa, rejuvenesceu, e outras vezes, nossa, amadureceu. Quantas vezes a diferença de idade nem aparece porque a harmonia é perfeita? Pois é, o que aconteceu com eles, né? A idade não tem, a idade é aqui na Terra, né? Não no espírito. A conscientização de que não foi um assassino, apesar de ter tido a intenção, apesar de que a ideia que o outro usou foi dele, juntando o empenho em trabalhar, em se modificar, acabou rejuvenescendo. Enquanto Evelina percebeu o quanto ela era inconsequente e amadureceu. Impressionado com aquela conciliação gradativa a surgir mecanicamente da associação sempre mais ampla e mais íntima dos dois, na obra da própria edificação espiritual, Ernesto procurou o instrutor Ribas, inquirindo respeitoso se lhe seria cabível conhecer o passado sem demoras, reavendo a memória de outras existências, ao que o mentor informou sensato. Não, Fantine. Desaconselhável a providência, embora possível. Ou seja, é possível, mas não convém. Você e Evelina estão abraçando longa empresa de serviço em nosso plano. Terão muitos problemas a resolver, muito trabalho a realizar. Desidério, Elisa, Amâncio, Brígida, Caio, Vera, Túlio, Evelina e você formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros perante as leis de Deus há muitos séculos, todos reciprocamente enlaçados no clima da provação, lembrando elementos químicos em cadinho fervente para a purificação indispensável. Outros componentes do grupo chegarão com o tempo para a vitória geral sobre os alicerces do amor, que ainda vem muito ao longe. Também eu com vocês integramos uma grande família. Então, quando ele disse é possível, mas não convém, é porque não é hora de saber o passado. Já tem muita coisa para resolver. Inclusive, ele está dizendo que outros componentes do grupo vão chegar. Ou seja, tem mais gente envolvida. E ele, Ribas, também é um deles. Ele já, né? Vamos lembrar que quando a Evelina conseguiu tirar o pai do umbral grosso, ele segurou o pranto, né? E agora mesmo ele falou, todos somos uma grande família, tal, né? Então tá bem claro que ele pertence a esse grupo. E no sorriso amistoso, somos aqui milhares de criaturas nas mesmas condições, trabalhando e batalhando por nossa redenção, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos nos recessos do mundo individual.
Na Terra, não formulamos ideia do volume de obrigações que nos espera depois da morte. A maioria das pessoas acha que morrer é descansar, né? E nós só pensamos diferente porque estamos no último livro da série. Vamos lembrar disso. Sem dúvida, toda a construção nobre há de ser dirigida. Primeiro o projeto, em seguida a execução. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida no plano espiritual. Então, lembrando que o livre-arbítrio pode pôr tudo a perder. No mundo espiritual, idealiza-se a correção, o reajuste, a melhoria e o polimento dessa mesma vida no plano físico. Somos viajantes do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade tantas vezes quantas se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição, nosso destino comum. Não adianta planejarmos na espiritualidade e não trabalharmos aqui. Nós precisamos nos melhorar para podermos chegar lá com o combinado feito, para podermos caminhar rumo à nossa evolução. Isso quer dizer que, de futuro, talvez Evelina e eu venhamos a renascer entre os homens daqueles mesmos espíritos em cuja aproximação estamos colaborando. Quem sabe? Isso é mais que possível, por obviamente natural. O orientador ainda não havia articulado o esclarecimento de todo quando Ernesto aventurou tímido como o jovem que estivesse abrindo o coração diante da autoridade paternal. Instrutor Ribas, Evelina e eu temos refletido. Fantini, receoso, não conseguiu terminar o enunciado. Foi o próprio Ribas que completou sua exposição carregando as palavras de bom humor. Já sabemos, Fantini. Vocês dois pensam num casamento compreensível e digno, conscientes agora da imensa obra de transformação e burilamento que estão dirigindo por muito tempo no grupo espiritual a que se vinculam. O senhor vê algum impedimento? Absolutamente nenhum, uma vez que tanto Elisa quanto Caio já dispensaram vocês de qualquer compromisso afetivo. Então, os compromissos que nós assumimos aqui na Terra continuam com o desencarne, mas em muitos casos, como o caso deles, o compromisso acabou, porque aqueles com os quais eles haviam se comprometido já dissolveram o compromisso. É isso que ele quer dizer. Fantini, acanhado, se dispunha a progredir, mas um auxiliar do Instituto veio chamá-lo com urgência para custodiar Evelina de viagem para a esfera física, em ação de assistência à Vera, já em avançado processo de gravidez. O mentor, se despedindo, afirmou satisfeito: esteja tranquilo, Ernesto, pensaremos no assunto. Os dias de Fantini e da companheira rodavam em plenitude de serviço. Pouco a pouco percebiam quantos deveres precisavam aceitar para assegurarem um renascimento relativamente tranquilo a um espírito enfermo como Mancini, que requisitava cuidado incessante para que o aborto não repontasse em prejuízo geral. Observavam que em milhares de outros casos não cabiam tantas preocupações assim. Entidades acomodadas ao mundo carnal ajustavam-se ao processo reencarnatório com a simplicidade da mão, quando se adapta a uma luva. Noutras situações, as criaturas de regresso à esfera física dispunham de tanta elevação que a presença delas, só por si, não apenas estabelecia distância aos espíritos infelizes, como também bastava para
propiciar sossego à mente materna. Túlio, porém, não estava entre aquelas criaturas que apenas tocam de leve as forças do espírito para se sentirem felizes, de modo quase que absoluto nos prazeres e mecanismos do mundo físico, e nem alcançou ainda a condição daquelas outras que simplesmente tocam na matéria grosseira, apenas buscando energia para se sustentarem, acima de tudo nas tarefas e operações do mundo espiritual. Nem pisava o início do monte de elevação, nem atingia os degraus mais altos. Era um homem de cultura e virtude medianas, com aguçada sensibilidade à mostra, em função da sua própria necessidade de burilamento à vista de débitos contraídos em outras existências. Então vamos observar, né, que esse reencarne é diferente do Segismundo. Ele é um espírito que ainda não perdoou, ainda tem raiva, tem ressentimento, e qualquer problema que a mãe possa ter vai abalar profundamente, e ele pode não reencarnar. Nem todos os espíritos estão na condição de Túlio. Como dissemos, ele é muito diferente do Segismundo. Existem espíritos que são conscientes da necessidade da sua reencarnação. Estão agradecidos ao núcleo familiar que vai acolhê-lo, que a gravidez é super tranquila. Existem espíritos tão elevados que acabam protegendo a mãe quando aparece algum problema. E ele ainda coloca que Túlio não é o tipo de espírito totalmente ligado à matéria, aquele que fica muito feliz em reencarnar porque ele quer estar na carne. Nem é espírito elevado que vem como missionário. É simplesmente um ser comum, mediano, com necessidade de resolver débitos adquiridos e de se melhorar. Quaisquer choques no ambiente materno o induziam à irritabilidade, e quaisquer dificuldades pequeninas o impediam a indisposições lamentáveis. Certamente que se demorava em sono terapêutico no laboratório, tratamento, né, certamente que se demorava em sono terapêutico no laborioso tratamento para a volta criteriosamente vigiada ao campo terrestre. Aqui na arena dos homens se dá sumariamente o nome de gravidez, como se gravidez, em definição tão rápida e simplista, fosse acontecimento insignificante e igual para todos os reencarnados, com repercussões análogas para as mães que os hospedam. Porém, importa reconhecer que o sono terapêutico do espírito, conjugado ao desenvolvimento fetal, se caracteriza por diferentes graus e, por isso, nem sempre raia pela inconsciência total. Resumindo, gravidez não é fácil. Cada caso é um caso. Existem espíritos que precisam estar em sono terapêutico para que a gravidez seja sem problemas. E esse sono não é o mesmo para todos. Existem diferentes graus, porque existem diferentes necessidades. Empreendimentos e obrigações se avolumavam a benefício de Mancini, até o dia em que ouviram os primeiros gemidos no berço, entre o êxtase de Vera e a emoção de Caio, maravilhados com o filhinho. Túlio varou a grande barreira entre os dois mundos e, daí em diante, reclamaria cuidados de outro tipo. Reconfortados e felizes com a execução gradual do programa estabelecido, Fantini e a companheira se acharam de espírito voltado para a questão que se impunha de imediato, o retorno de Desidério à experiência carnal. Era necessário instalá-lo
no sul paulista, em casa de Amâncio, segundo o esquema do Instituto. Os dois amigos passaram às entrevistas preparatórias, proposições e debates. Desidério dos Santos pedia, exigia, se queixava e, no fundo, não se podia dar de imediato a extensão total da verdade quanto ao futuro próximo para que não a desacatasse com dúvidas injustificáveis ou desconsiderações prematuras. Cabia-lhe saber que era forçoso retornar o corpo terrestre e prometia-se a ida de Elisa, algum tempo depois dele, a fim de que se reencontrassem no domicílio dos homens, mas no roteiro traçado se proibia a antecipação de informações sobre o refúgio doméstico em que se outorgaria a sua nova oportunidade. Merecia a bênção da reencarnação, mas não lhe era lícito complicar ou desmerecer as situações em que as autoridades do plano superior, sempre sábias e generosas, assegurariam a sua concessão. Competia-lhe, sobretudo, defrontar-se com Amâncio e Brígida, tanto quanto os dois, já amadurecidos nas lides humanas, deveriam enfrentá-lo em casa para adquirirem a luz do amor recíproco, em regime de esquecimento do passado, de maneira a consolidarem os méritos que já possuíam perante a lei. Então, vamos lembrar, né, que Desidério não conseguiu ficar na casa porque Brígida tinha boas vibrações. E Amâncio, apesar de ter cometido um crime, amava Brígida e Elisa como filha. Era bom patrão, portanto, tinha a gratidão de muitos, né? Então, ele não conseguia ficar naquela casa. No entanto, Desidério não era fácil de contentar, impunha recursos e alegava direitos nas menores questões intercorrentes que a filha assessorada por Ernesto se esmerava em aprovar tanto quanto possível, angariando sua estima, aceitação, cobertura e carinho. Quando o tempo marcou precisamente 1 ano sobre a desencarnação da viúva Fantini e quando Túlio Mancini, em novo renascimento, estava com aproximadamente 2 meses de idade, Desidério deu por terminadas as exigências para o regresso pacífico ao mundo carnal, com exceção de uma só. Queria rever Elisa e conversar com ela, inteiramente a sós, de modo a tecerem projetos para o futuro. Encaminhada a solicitação ao exame de Ribas, o instrutor aprovou o requerimento e, conduzido o peticionário às dependências onde Elisa, agora lúcida, se demorava convalescente e tranquila, os dois se puseram em conversa íntima, plenamente isolados, num tete-a-tete que perdurou por 10 horas consecutivas. Nada transpirou do que ambos confidenciaram entre si, naquele primeiro e último encontro no plano espiritual, antes da reencarnação. No entanto, algo ocorreu de inesquecível. Desidério voltou às instalações que lhe eram próprias, tocado de novo brilho no olhar. Desapareceram nele os ressentimentos e as interrogações. Mostrou-se desde então paciente e respeitador. Então, ele voltou renovado após o entendimento com Elisa, com brilho no olhar, ou seja, se acertaram em continuar se amando em próxima encarnação. Ao mesmo tempo, a ex-senhora Fantini rogou o amparo de Evelina para internar-se em algum educandário, a fim de estudar os problemas da alma e se reeducar, quanto lhe fosse possível, antes de retornar ao envoltório
terrestre, informada de que partiria para a futura existência, daí a 3 anos, para reencontrar Desidério no mundo, sob a proteção dos benfeitores que ali os acolhiam. Desejava aprender, preparar-se, melhorar-se, ciente como se achava de que todos os valores conquistados na espiritualidade maior se transformam em maiores recursos de apoio e colaboração para aqueles que os evidenciem, seja onde seja. Então, Elisa também se modificou. Pediu para estudar, para poder melhor se preparar para vir e aproveitar a futura encarnação. O que aprendemos, incorporamos, seja onde seja, como ele diz. Ou seja, encarnado ou desencarnado. Evelina concordou, satisfeita. Nos 3 anos que antecederiam o seu retorno ao próprio lar terreno, na condição de filha do casal Serpa, Elisa estaria internada em colégio adequado às suas necessidades, sob custódia e responsabilidade da filha de Desidério, cujos créditos e méritos aumentavam sempre no instituto a que soube se dedicar e servir. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor? Desidério, recolhido aos gabinetes de restringimento para a reencarnação, as autoridades concluíram que não lhe seria proveitoso o conhecimento prévio do lar em que lhe cabia renascer, porque a condição de enjeitado haveria de compeli-lo a mergulho mais profundo no passado, para a revisão de outras existências, em que fez jus à prova em perspectiva, e não seria útil imergi-lo em avançados processos de memorização. Então, como Brígida e Amâncio estão em idade avançada, para poder adotá-lo, ele terá que ser rejeitado por seus pais. E nascer enjeitado é uma necessidade dele para resolver algo no passado. E não é bom que ele saiba dessa logística para que ele não memorize o que vai acontecer e essa memorização atrapalhe sua reencarnação. Felizmente, após a entrevista com Elisa, estava calmo, confiante, aceitando todas as promessas que se formulavam. Por outro lado, Ribas e os companheiros categorizavam sua volta ao convívio de Amâncio e Brígida, sem que os antigos associados de luta precisassem esperar por ele em futura encarnação, por valiosos ganhos de tempo, com o amparo da providência divina. Ou seja, seus méritos anteciparam o reencontro com Desidério, ainda nessa encarnação. Então, não vão precisar esperar uma nova encarnação para poder resolver o problema. Desse modo, se situava nos serviços de introdução ao renascimento no plano carnal, quando o instrutor Ribas convidou Fantine e a companheira para tomarem contato com a senhora humilde e simples que seria para Desidério a benemérita genitora. Competia-lhes assisti-la e auxiliá-la quanto possível na gravidez próxima e orientar o encaminhamento do amigo renascido ao lar dos Terra, já que entre as colaboradoras e obreiras do Instituto, reencarnadas na vizinhança de Brígida, foi ela quem aceitou a incumbência de recebê-lo nos braços maternais, apesar da penúria que marcava a sua existência. Evelina e Fantine acompanharam rápidas informações em torno daquela a quem passariam tanto a dever. Tratava-se de mulher jovem, esposa de um lavrador que a tuberculose devorava e mãe de 4 filhinhos em constrangedoras necessidades. Ela mesma, Dona Mariana, como era conhecida,
já se achava em condições orgânicas deficitárias, sentenciada a contrair a moléstia, embora a tuberculose não assuma na atualidade entre os homens a periculosidade que se atribuía a outros tempos. Então, naquela época já estava, na época que ele escreveu o livro, né? Já estava melhor do que, como ele diz, né? Antes, mas a tuberculose ainda matava. Porém, sucede que tanto o esposo quanto ela própria estavam encerrando o valioso ciclo de provas regeneradores no mundo e não conseguiriam se sustentar no frágil corpo da carne por muito tempo. Desidério seria o seu último rebento antes da desencarnação, e aos 2 amigos espirituais erguidos ao encargo de guardiões caberia o santo dever de criar as circunstâncias pelas quais o recém-nato entrasse no lar do velho casal terra, na posição de filho adotivo. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual, através do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos a esperavam. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não podia se apresentar de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, se deteve perante Ribas com a lucidez que lhe era possível e, magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou e pediu sua bênção. O mentor, recalcando a emoção de que foi tocado, afagou sua fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou: levante-se, Mariana, temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Evelina e Ernesto, mas demoradamente a salientar Evelina, a fim de que ela guardasse mais vivamente sua figura na tela da memória, quando tornasse ao corpo denso. Essa é a irmã que velará por você na próxima gravidez. Por favor, Mariana, esforce-se para retê-la na lembrança. A interpelada a olhou com simpatia e implorou: Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. A filha de Brígida, emocionada, retificou de olhar úmidos: Mariana, não sou um anjo, sou apenas sua irmã. A jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo da matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica a que se acolhia, se deteve apenas na alegria de ser útil. Voltou-se para Ribas, com quem já teve entendimentos anteriores, e notificou tomada de apreço filial. Meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho e aguardo a sua proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo, trabalho quanto posso, mas ganho pouco. 4 filhinhos pequenos. Ignoro se já sabe, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora, tosse muito. Não estou me queixando, meu pai, mas peço o seu auxílio. Então, quando vemos uma pessoa nessas condições de pobreza, rapidamente apontamos o dedo torto, dizendo: onde já se viu? Não tem condições nem para cuidar dos filhos que já tem e está engravidando de novo. E com certeza, aquelas pessoas que não aceitaram foram pessoas que fizeram esses comentários quando a criança nasceu, né? Vamos observar, ou até enquanto ela estava, né, grávida. Vamos observar que o entorno do casal que fará a adoção, ela foi a única que aceitou receber a criança. Então, ela será uma missionária e não está pedindo nada em troca.
apenas está humildemente pedindo auxílio para a saúde do marido. Ô Mariana, respondeu o mentor sensibilizado, não tema, Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Confio em Deus e em vós. A devotada criatura não sabia que o instrutor se referia à próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, os dois cônjuges teriam um novo domicílio na vida maior. Mariana voltou, agora custodiada também por Evelina Infantini, à rústica habitação que o vento castigava e, em retomando o corpo, o coração bateu descompassado diante da alegria que se represava no peito e acordou o marido. Joaquim, Joaquim, enquanto ele sonolento articulava monossílabos, no sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele disse que vamos ter mais um filho. Que mais? Disse que nós dois vamos ter uma casa grande. Ele riu e acrescentou, ignorando que abordava a realidade. Ah, minha mulher, casa grande? Só se for no outro mundo. Os visitantes desencarnados sorriram. Então, eles estavam completando uma encarnação de prova e expiação, de onde estão saindo vitoriosos, porque estavam terminando uma encarnação difícil, mas estavam resignados com a doença, com a pobreza, e ainda felizes por poder colaborar com a espiritualidade, dando a oportunidade desse espírito reencarnar. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra e, em prece ao Senhor, a rogar-lhes forças multiplicadas, prometeu a si mesma não repousar enquanto não ligasse Mariana Brígida, sua querida mãe, para que os derradeiros dias daquele pouso de sofrimento fossem lenificados pelo sol da beneficência. E eu vou parar por aqui, porque não vai caber tudo.